Bom dia, pessoas livres. A nossa última leitura de Fahrenheit 451 foi: não se vive sem tecnologia, não se vive sem rebeldia. Foi a nossa última leitura. Hoje vamos dar continuidade à leitura de Fahrenheit 451 do Ray Bradbury e lembrar que uma das coisas que o professor Faber, que está nesse diálogo desse momento com o Montag, uma das ideias dele era organizar cursos de reflexão e leitura. A última fala que nós lemos dizia que o professor Faber disse: são muito poucos os que ainda querem ser rebeldes. E aí resultou naquele nosso comentário anterior, do dia 5 de dezembro, que vocês puderam ouvir. E hoje vamos dar sequência a essa leitura, né? Lembrando que nesse momento o Montag e o professor Faber percebem que a sua sociedade, né, como ele diz em determinados momentos, a nossa civilização está voando aos pedaços, né? Está se desfazendo. Eles usam um conceito metafórico de centrífuga, né? Ou seja, o mundo é essa centrífuga que devora, né, que devora as pessoas, que devora os autores, que devora os afazeres que nos levam à reflexão, que nos levam à leitura. E a centrífuga detona, né, corrói, destrói, moe os livros. E eles ali, né, estão preocupados em como não deixar isso acontecer, né, até o momento em que o Montag rasga um livro. E nesse rasgar o livro, o Faber se desespera, né, pensando: poxa, você está voltando à grande prática dos bombeiros, né, que é queimar os livros. Você está rasgando, você está amassando. E ali ele diz: não rasgue mais. E aí se afunda numa poltrona, com a boca tremendo, pedindo para que ele não aumentasse mais o cansaço dele, nesse ensinamento que ele tenta dar ao Montag sobre como resistir ao mundo que o centrifuga, né, que o destrói, que o corrói, que o moe. E aí ele imagina, né, como resolver isso. Aí eles cogitam a possibilidade de voltar a imprimir jornais, né? Lembra o professor Faber que quando existiam os jornais, as pessoas, mesmo aquelas que não se dedicavam a uma leitura como a nossa, né? Uma leitura densa, uma leitura corrida, uma leitura contínua, né? Mas elas tinham a possibilidade de ler manchetes, elas tinham a possibilidade de ler pequenos editoriais, elas tinham a possibilidade de folhear o papel jornal. E aí ele pensa, né? Vamos resgatar um gráfico que está sem fazer nada, que está aposentado, que não consegue mais o seu trabalho de gráfico. Aí ele pergunta para o Montag, né, se ele tem dinheiro. O Montag diz que ele tem uns 400, 500 dólares. E é nisso, né? Eles pensam em apostar nisso, pensam em apostar em refazer os jornais, em deixar as pessoas escreverem novamente. Isso é algo que foi um tanto quanto na nossa sociedade destruído, né? O papel do jornalista, o papel do repórter, o papel daqueles que se dedicavam à comunicação, né? A comunicação ela sofreu muito, né, com a nossa sociedade atual. Essa é uma questão boa a ser pensada, principalmente para aqueles que se preocupam com a área. E aí eles avançam nesse diálogo
até o momento em que o professor Faber diz: venha comigo. Na verdade, minha vontade era deixá-lo sair o quanto antes de minha casa. Sou realmente um velho covarde. Faber abriu a porta do quarto e conduziu Montague até um pequeno cômodo, onde havia uma mesa com várias ferramentas de metal em meio a uma massa de fios de arame microscópicos, rolos, bobinas e cristais minúsculos. O que é isto? Perguntou Montague. A prova de minha terrível covardia. Vivi sozinho durante muitos anos, projetando imagens nas paredes com a minha imaginação. Meu hobby tem sido mexer com eletrônica, radiotransmissão. Minha covardia é tamanha, complementando o espírito revolucionário que vive em sua sombra, que fui obrigado a projetar isto. Ele apanhou um pequeno objeto de metal verde, pouco menor que uma bala calibre 22. Eu paguei tudo isso. Como? Jogando na bolsa, é claro. O último refúgio no mundo para o perigoso intelectual desempregado. Bem, joguei na bolsa, construí tudo isso e esperei. Esperei temeroso durante metade de minha vida que alguém falasse comigo. Não me atrevia a falar com ninguém. Aquele dia no parque, quando nos sentamos lado a lado, eu sabia que algum dia você poderia vir aqui. Se com fogo ou amizade, era difícil prever. Durante meses fiquei com esta coisinha pronta, mas quase deixei você ir embora de tanto medo que sinto. Engraçado, né? Eu vou dar uma pausa na leitura só para explicar uma coisa. Engraçado que essa parte aqui, para quem assistiu o filme do François Truffaut, retirado da obra do Ray Bradbury, Fahrenheit 451, esse momento aqui é um momento muito irônico, né? O professor Faber está com um livrinho minúsculo no bolso, o Montague chega perto dele, faz uma revista, né? Porque eles estão ali na pracinha procurando livros. Ele vê o livro no bolso, ele puxa o livro do bolso do professor Faber, volta o livro e deixa ele passar, né? E aqui no livro, essa caricatura é mostrada que eles se sentam lado a lado. Se não me falha a memória, é isso que acontece. A hora que eu lia, eu tive essa feliz lembrança. E aí ele continua. Vamos lá. Parece uma radioconcha e alguma coisa mais. Ela escuta. Se você colocar isto na orelha, Montague, posso ficar sentado aqui no conforto de minha casa, aquecendo meus ossos assustados, e ouvir e analisar o mundo dos bombeiros, localizar suas fraquezas sem correr perigo. Sou a abelha rainha protegida na colmeia. Você será o zangão, o ouvido ambulante. Mais tarde, eu poderia espalhar ouvidos por todas as partes da cidade, com vários homens escutando e avaliando. Se os zangões morrerem, ainda estarei seguro em casa, controlando meu medo com o máximo de conforto e o mínimo de riscos. Vê como me apego à minha segurança, quanto sou desprezível? Montague enfiou o projétil verde no ouvido. O velho introduziu um objeto parecido em sua própria orelha e moveu os lábios. Montague! A voz estava na cabeça de Montague. Eu ouvi você! O velho riu. Sua voz também está chegando bem. Faber sussurrava, mas a voz na cabeça de Montague era clara. Vá para o posto de bombeiros quando estiver na hora, estarei com você. Escutemos juntos esse Capitão Beat. Ele pode ser um dos nossos, só Deus sabe. Eu passarei coisas para você dizer. Daremos a ele um bom espetáculo. Você me odeia por essa minha covardia eletrônica? Aqui estou eu mandando sair para a noite, enquanto fico belo e folgado atrás da linha de fogo, ouvindo sua cabeça ser cortada. Cada um faz o que pode, disse Montague, depositando a Bíblia nas mãos do velho. Tome,
correrei o risco de devolver outro no lugar deste, amanhã. Vou ver o gráfico desempregado? Sim, isso eu posso fazer. Boa noite, professor. Boa noite, nada. Estarei com você o resto da noite como um mosquito zumbindo em sua orelha, quando você precisar de mim. Mas em todo caso, boa noite e boa sorte. A porta se abriu e fechou. Montag estava novamente na rua, escura, olhando para o mundo. Assistimos aqui nessa rápida leitura o professor Faber colocar uma escuta, né, no Montag, para que ele pudesse orientar o Montag como lidar com o capitão, né, o velho capitão de Fahrenheit 451, que, né, tem todos os instrumentos para a destruição dos livros. E agora o Montag vai poder reagir a partir das falas do professor Faber. Vamos ver como esse controle funciona. Vamos ver onde nos leva nessa nova empreitada do Montag. Vou parar por aqui. A chuva retorna ao ambiente. E é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Bom carnaval a todas e a todos. Logo, logo estaremos de volta com a nova leitura. Tchau, pessoas livres.